Deita lá. Então, eu tenho que me apresentar, tenho que falar meu nome, alguma coisa? Pode ser, se você quiser começar já. Bom dia, meu nome é Jusilene, eu vivo aqui no Quilombo, né, no Quilombo Sertão do Temambuca, sou uma descendente, né, de remanescente Quilombo, quilombola, eu sou neta, na verdade eu sou bisneta, né, de uma escrava, né, que viveu há muito tempo aqui no Quilombo, né, numa das fazendas que tinha aqui, que havia aqui na época, né. O meu pai se chamava Nelson e a mãe dele se chamava Maria do Rosário. Maria do Rosário se chamava minha avó. Só que com o passar do tempo o pessoal colocaram um apelido nela, né? Aí o pessoal conhecia ela mais com o nome de Maria Jordão. Eu também não sei de onde que veio esse apelido. Me parece que esse apelido da minha avó veio segundo um apelido que colocaram no meu tio Benedito Jordão, né? Por ele, o pessoal conhecer muito ele como Benedito Jordão, acabaram que também passaram a chamar minha avó de Maria Jordão. Então todo mundo aqui, para todo mundo ela era Maria Jordão, né? E foi com a minha avó que eu comecei a ouvir as primeiras histórias, né? Daqui, do nosso povo, histórias que a mãe dela contava para ela. E eu convivi bastante com a minha avó, né? E por volta, às vezes, talvez dos meus 9, 10 anos, eu vivia muito com a minha avó, às vezes eu ia dormir com ela na casa dela, e às vezes era nesses momentos assim, né, de descontração com a gente, conversando ali, que ela estava às vezes preparando um alimento, né, e aí ela ia contando alguma história pra gente, né, e ia falando do que a mãe dela falava, de como que era a vivência antigamente, né, como escrava, né, como era o trabalho deles, né, o que fazia, que a minha bisa trabalhava, acho que numa das cozinhas, né, era cozinheira de uma das fazendas, né, e era difícil aquela época lá, né, a minha bisa às vezes não podia cuidar dos filhos, né, e tinha que trabalhar na casa dos fazendeiros, dos senhores, e muitas vezes não tinha espaço mesmo para ela cuidar dos próprios filhos, né? Eu não tenho conhecimento, assim, de quantos irmãos a minha avó teve, se teve alguns irmãos, sabe? Porque a minha avó não falava muito de irmãos. Ela falava mais contava mais histórias da mãe dela. E só que irmãos da minha avó mesmo, nunca soube que ela tivesse irmãos, ou se teve algum irmão, se existe ainda algum desses irmãos, se eles existiram, se está ainda vivo algum deles, né? A minha avó faleceu com 95, 96 anos, né? E aí eu não sei se talvez ela deixou algum irmão para trás, né? Eu não cheguei a conhecer. E dos filhos dela mesmo, era o meu pai, o Nelson, né? Que era filho dela com o meu avô, que eram filhos do casamento dela com o meu avô. É o meu pai Nelson, o meu tio Benedito Jordão e a minha tia das Dores, que era Maria de Oliveira, uma coisa assim, o nome dela. E aí depois, eu não cheguei a conhecer meu avô também. O pai do meu pai eu não cheguei a conhecer. Quem falava às vezes dele para mim era minha mãe, né? Que falava do meu pai. Mas meu avô era vivo, era branco, quer dizer. A minha avó era negra e o meu avô era branco. Daí eu acho que da onde veio as misturas, né? Porque tanto que depois meu pai também casou com uma mulher branca, a mãe era branca, né? E aí eu acho que daí onde foi que deu as misturas, que misturou. Ficou os morenos e os mais claros, né? E a gente ficou, assim, tudo misturadinho, né? Nas cores da pele aí. Mas tudo descendente da minha avó, né? Lá atrás. E a nossa história é assim, se eu for contar mesmo, tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu não lembro, porque na época eu era muito criança, a minha avó tentava falar as coisas, mas a minha avó também tinha dificuldade às vezes para falar, e às vezes eu também tinha coisa que eu não conseguia entender que ela falava. E ela falava, às vezes ela levava a gente para conhecer alguns lugares, que nem a casa da família da Alessandra, ela levava muita gente para conhecer, e foi lá que eu conheci a tia Luzia, aquela que eu já falei, né, que era uma senhorinha que ficava no chão ali sentada, e já era uma senhorinha bem cansada, ela ficava sentadinha,
E era uma das famílias que eu costumava ir visitar com a minha avó. E quando é isso, outras coisas. Às vezes a minha avó levava a gente para ir na roça com ela, que a minha avó tinha roça aqui no morro para cima, né? E eu sempre acompanhava a minha avó nessas andanças dela aí. E tinha mais, assim, as dificuldades que era deles antigamente, né? É que antigamente a gente não tinha, no tempo deles, né? Porque na minha geração já era mais moderno, já começou a melhorar um pouquinho mais, né? Principalmente depois com a chegada da BR-101, que daí a gente começou a se enturmar mais com pessoas mais diferentes, e aí a gente foi aprendendo outras manias também, outros costumes, né? Mas antes disso, era só nós mesmo, o nosso povo aqui era mais só nós, os nativos mesmo, né? Não tinha pessoas de fora, não tinha essas pessoas que vinham de outros estados para cá, morar junto perto da gente, essas coisas, com outros costumes diferentes, essas coisas, né? Era só nós mesmo, né? Os nativos daqui mesmo, sabe? A gente convivia entre nós, as famílias. Era a família do meu pai, né? A família do meu tio Jordão e a família da minha tia das Dores. Então a gente vivia só entre nós, era esse, como é que fala? Esse reduto de familiar, assim, só nós mesmo. E eles faziam roça, trabalhavam na roça, plantavam mandioca, era disso que a gente sobrevivia naquela época. Os pais da gente plantavam mandioca, milho, a minha mãe falava para mim que no tempo dela mesmo, eles usaram muito o café de cana, essas coisas, né? Era na época deles lá, antes de eu nascer isso, né? Porque depois que eu nasci já era um pouquinho mais moderno, né? E já usava o café mesmo, só que a minha mãe fazia o café em casa. Eles plantavam o café, daí colhiam, depois faziam todo aquele processo lá, né? De secagem, aí ia torrar, e tudo isso aí eu via minha mãe fazer, e se for para eu fazer, eu faço. Porque eu acompanhei, então eu aprendi. Aquilo ficou, né, agarrado, assim na memória da gente. E assim a gente vivia, e sem contar assim, como naquela época não tinha outros meios de trabalho, os homens trabalhavam na roça, as mulheres também ajudavam no que podia, né? Os homens saíam às vezes para ir no mato para fazer caça, né? Ia caçar. Era uma forma também da família ter uma carne, alguma coisa para comer, né? Então iam à caça. E as mães trabalhavam em casa, cuidavam dos filhos, capinavam um quintal, faziam uma horta, cuidavam de galinha, tinha porco na época, eles criavam porco, peru, essas coisas, tinha tudo, né? E, na verdade, mais era vivida as coisas da roça mesmo. E, antigamente, essa estrada, ela não existia, era só uma trilha que tinha. Eu não cheguei a conhecer, né, porque não era do meu tempo, mas eu soube dessa história contada da minha mãe e da minha avó. Aqui era tudo mato. Então tinha uma trilha da qual eles usavam para poder estar levando o produto deles daqui, às vezes, para vender na cidade ou até fazer troca com outros produtos que eles precisavam aqui, tipo a querosene, que eles usavam naqueles lampiõezinhos de querosene, né? E peixe, essas coisas, né? Alguma coisa que às vezes eu não conseguia ter aqui. Sal, fósforo, essas coisas, né? Mas a maioria da nossa forma de se alimentar mesmo era dos produtos da terra, porque eles faziam a farinha, a gente usava como alimentação própria, não só para vender, mas para alimentação própria. A batata doce, mandioca doce, a gente sobrevivia essas coisas. Era cozido, era frito, a minha mãe preparava as mandiocas, as batatas doces, as coisas pra gente tomar café da manhã, café da tarde, era a nossa forma de alimentação. E lá, de vez em quando, alguns dos homens inventavam de fazer tipo de uma excursãozinha para ir até a costeira, sabe? Pescar, manualmente, pescar uns peixinhos, alguma coisa, e pegar o marisco, né? E tudo isso aí ajudava a gente na alimentação também. Mas a maioria das vezes era mais a roça mesmo que a gente sobrevivia. E aí a minha avó também contava sobre a época que a mãe dela falava, né, da dificuldade que tinha no tempo que morava nas fazendas, que prestava serviço, como que eram tratados, a situação como viviam os escravos naquela época, né, como eles sofriam, como eles eram tratados. Segundo a minha avó, tinha um fazendeiro que era gente boa, que parece que era o melhorzinho, né? Que tratava um pouquinho mais de humanidade os outros, né? Não tinha muito aquele preconceito, né?
Mas o outro daqui do lado, o fazendeiro do lado de cá, disse que era o mais ruim que tinha. Minha avó contava isso. Tanto que às vezes ela, quando a gente passava pela estrada aqui, que ia visitar alguém para lá, ela falava: ai, minha filha, aqui acontecia assim, assim, assado. O fazendeiro aqui era ruim, minha filha, era ruim, muito ruim, né? E ele judiava muito dos escravos, né? E quando os escravos tentavam fugir, eles mandavam os capangas deles atrás, né? E batiam muito, acorrentavam e judiavam bastante. Muitos até não aguentavam, até os açoites acabavam morrendo mesmo, né? E ela falava, né? Tem um cemitério aqui no meio do mato, onde eles usavam para enterrar não só os negros, como também alguns dos brancos, quando morria, também acabavam sendo enterrados, né? Mas era separado. Era separado. Os negros eram enterrados de um lado e os brancos em outro, entendeu? Que eles, o preconceito deles era tanto que eles não podiam ser enterrados juntos. Então o branco era de um lado e o negro era do outro. Só que era o mesmo cemitério, mas era dividido. É, coisa da cabeça deles lá antigamente, né? Que pensavam assim, né? Aí ela contava essas histórias para mim e eu ficava assim, eu ouvia as coisas da minha avó e quando chegou na época de ir para a escola, quando eu ouvia a professora contava sobre a história do Brasil, né? Eu imaginava a história da minha avó, a história que a minha avó falava, né? Eu imaginava, poxa vida, então quer dizer que o meu povo, a minha descendência também, né, fez parte dessa história, né? Também veio desse povo aí, né? Também é um povo que para mim foi importante. Assim, tem gente que tem lá o preconceito, mas eu não tenho. Embora eu seja branca, porque eu sou descendente da minha mãe, parte branca, né? Mas eu tenho sangue negro, eu tenho consciência disso e eu tenho um orgulho pelo meu pai, pela minha família, pelos meus antepassados. E eu não sou assim de achar que assim, só porque eu sou branca eu não me considero negra. Eu me considero negra, porque eu tô no sangue. Muita gente já perguntou para mim sobre isso, assim, mas como vocês podem ser né, descendentes de negros se vocês são diferentes? Porque nós somos os quilombolas diferentes aqui. Acho que nós somos diferenciados, por nós terem mais branco do que negro. E aí já fizeram essa pergunta para nós. Eu fui participar de um acho que foi como é que fala, um tipo de uma festinha que houve aqui na cidade e convidaram o pessoal do Quilombo para participar. E nesse dia eu participei. E teve uma pessoa lá que perguntou, fez essa pergunta, né? Aí eu respondi, falei assim, mas eu me considero negra. Eu me considero porque eu sou descendente, eu vim lá do passado, meu povo veio lá do passado, né? A minha descendência foi passando até chegar a minha. E outra coisa, o que diz se eu sou descendente de negro ou não é a minha cor, é o meu sangue. Tá aqui correndo aqui na minha veia, entendeu? Eu sou negra, mesmo que eu seja branca, entendeu? Mesmo que eu tenha pele branca, eu sou negra. E isso para mim é orgulho. Eu tenho orgulho disso, sabe? Para mim é emocionante falar sobre isso. Já chegou a vez de eu tentar falar isso para alguém, até chegar até chorar mesmo, sabe? Agora até consigo um pouquinho segurar mais a minha emoção, porque acho que tudo que eu tinha que chorar, eu já chorei lá atrás. Porque assim, a nossa história, para mim, ela é muito linda. Porque para chegar até nós, o meu povo lá atrás sofreu muito, sabe? Eles sofreram na pele, eles perderam vidas, né? Eles foram muito açoitados, sabe? E eles foram parte importante, não só para minha cidade, mas para o Brasil inteiro, né? Porque a minha raça, os meus descendentes, eles tinham descendentes com outros negros de outros que veio para outros estados, sabe? Foram divididas, eles foram separados, pais, filhos e mães foram separados, familiares foram tudo separados, né? E talvez algum descendente meu está em outro lugar, pode estar em Minas, pode estar na Bahia, né? Está separado por aí, a gente não sabe, porque foram separados lá atrás, os nossos descendentes foram separados, né? E eu tenho consciência do que foi, do que o meu povo passou lá atrás, a minha descendência passou lá atrás.
se falarem assim que isso é besteira, isso que nós falamos hoje é besteira, pode ser besteira para uns e outros, mas para mim não é besteira, porque isso é uma história, nós fazemos parte da história. Para mim é orgulho, porque nós fazemos parte da história, de uma história linda que é a história do Brasil. E a minha cidade também faz parte da história do Brasil. Querendo ou não, né? Tem muita gente que tem preconceito. Eu sei que até muitos caiçara mesmo tem preconceito da nossa história, de sermos negros, essas coisas. Eu não tenho preconceito, para mim é orgulho. Eu vim, né, dessa raça. E assim como o Brasil, Ubatuba também foi habitado pelos negros, sabe? E maior parte da história dos negros foi aqui em Ubatuba também, sabe? Muitas histórias aconteceu. Outras fazendas, não só aqui no Itamambuca, como Pissinguaba, que eu saiba, né? Fazenda da Caixa, Lagoinha, né? Caçandoca, são lugares onde existiram os negros, onde teve a passagem dos negros, onde houve essa fazenda, onde os negros foram assim separados, cada um foi para um canto, né? Foi levado para um canto. E eu não podia ser diferente, né? Eu vim desse povo também. O que coube aqui, que parou aqui, foi da onde chegou até a minha descendência, onde eu vivo hoje, né? Então, eu lembro que a minha avó falava assim, pelo que eu sei da história, foi assim, era uma fazenda, aí na época da colonização, quando teve aquele problema que eles não estavam conseguindo mais exportar os produtos deles, né, das fazendas para fora, porque não estava tendo mais como exportar pelo mar, essas coisas, né? Porque houve alguma revolução, alguma coisa lá, e eles não estavam conseguindo mais exportar os produtos deles daqui para fora. E aí os fazendeiros aqui entraram em colapso também, né? Tanto os daqui, da onde a gente mora, como das outras fazendas em volta aí. E eles não tinham como exportar os produtos deles. E os daqui, eles foram perdendo produtos, não tinham como vender. E aí eu acho que eles foram desgostando das terras, né? Aí foi aonde que eles fizeram. O que que eles fizeram? Eles não tinham como... Aí foi aonde que aconteceu aquela lei áurea lá, né? Que a princesa, né, libertou os escravos. E foi nessa época aí que os fazendeiros também não tinham como... Eles não tinham outra alternativa a não ser libertar os escravos dele também, né? Aí foi o que aconteceu. Eles tinham que sair, eles iam embora da fazenda. E o que eles fizeram? Acabaram doando essas terras. Eles doaram essas terras. Pelo que eu sei da história, eram 4 negras, né? Que trabalhavam, que eram as negras mais antigas, que trabalhavam coisas nas fazendas, essas coisas. E eles doaram essas terras, sabe? Eu acho que uma dessas negras é da minha família, sabe? Vem lá atrás, da família da minha bisavó, da minha tataravó, uma coisa assim, né? E é da onde veio a minha descendência, sabe? Aí tem gente assim, as pessoas falam assim, como a gente está brigando hoje, está lutando aqui hoje pelo nosso direito da permanência no local onde a gente vive, né? As pessoas acham que é besteira o que a gente está fazendo, mas não é besteira. Porque se a gente não faz isso, a gente vai perdendo o nosso espaço, que a gente já perdeu muito. O território nosso já foi muito invadido, né? Outras pessoas de fora já foram chegando, já foram grilando, né? E a gente foi ficando sem espaço. Então, o pouco espaço que tem, se a gente não cuidar e não lutar para manter, outros vêm e vai tirar e vai sufocando a gente, né? E a gente fica sem terra, sem o que deixar para os filhos, né? Sem como manter a nossa tradição e a nossa luta. Quem vai manter essa luta nossa para frente? Se nós não der esse passo agora, né? E aí fica complicado. E aí tá, e o meu pai ficou com essa parte de terreno aqui, onde a gente vive hoje. Aí meu tio ficou lá para cima, onde vocês já conheceram, né? Ali o pessoal do Dito Jordão. E aí a minha tia Daidores, ela ficou com a parte de lá, que depois que a minha avó faleceu, a parte que era da minha avó foi dividida entre as outras irmãs, né? E aí então, ali aonde tá, aqui para baixo, onde tem muitas casas, era a parte que morava a minha avó. E ela criou 2 netos, um neto e um bisneto, ela criou. Só que quando ela faleceu, a parte que era a chácara dela mesmo em si, onde ela vivia ali, ficou para um dos meus primos, que é o neto que ela criou.
E foi aí que ele vendeu e começou a vir pessoas diferentes para cá. O começo de tudo foi aí. A partir do momento que ele começou a vender terreninho aqui, terreninho ali, enfiar gente de fora, foi aonde os outros também começou, sabe, se interessou e começou a vir também. Aí outros também começou a achar fácil, né, porque foi vendido a troco de nada. Porque ele mesmo que vendeu não tem nada, ele mora num casebre, no meio do mato. Então, ele não usufruiu de nada, né? Quer dizer, ele podia ter mantido, preservado, né? Tudo do jeito que estava, do jeito que a minha avó deixou. Se ele tivesse preservado, era muito mais compensativo para ele, né? Porque tinha preservado os morros, não estaria cheio de casa do jeito que está, né? Porque desmataram bastante, construir em áreas de preservação, construir em áreas que pode futuramente até ocorrer um deslizamento de terra, acontecer acidentes, essas coisas, né? As pessoas não têm consciência, né? Porque eu até entendo que muita gente, às vezes, por não ter condições de comprar um terreno, alguma coisa, acaba comprando em locais meio inapropriados para uma construção, essas coisas, né? Só que daí vai virando aquela, tipo, não é preconceito, tá? Vai virando aquele tipo favelinha, num lugar que poderia estar sendo preservado com o que a gente tem de melhor aqui, que é a natureza, né? A gente tem que preservar isso, né? A gente tem que manter isso do jeito que está. Não tenho, assim, nada contra as pessoas construir, porque afinal de contas todo mundo tem o direito de morar, e a terra, ela é um bem comum de todo mundo, né? E quando Deus criou a terra, ele não criou para um ou para dois, ele criou para todo mundo usufruir dela e cuidar. Mas a nossa parte maior é cuidar e a gente não está fazendo, não está preservando. E às vezes a gente vai só denegrindo, né, o nosso meio ambiente e depois, né, depois a gente reclama quando começam a aparecer os problemas. E a questão aqui, o meu pai permaneceu com a família dele aqui, a casinha dele era ali, onde é a minha casa hoje, aqui em cima. E aqui é onde a casa do meu irmão era a casa de farinha, né. A gente passou muitas coisas boas aqui com meu pai, com a minha mãe. Foi feita muita farinha, era um forno, né? A casa de farinha era uma casinha pequenininha. Aí tinha na parede, tinha o lugar onde tinha uma roda grande, né? Com ralo, e aí manualmente alguém com o braço ia rodando aquele negócio. A minha mãe era sempre a pessoa que ficava ali com a mandioca colocando para roda e rodando e triturando, né? E embaixo tinha um coxo grande onde ia caindo a mandioca já toda raladinha. Aí na parede tinha um forno, tudo manual. Meu pai fez as pilastras de parede de pedra e colocou o forno em cima. E ali a gente fazia farinha. A gente acompanhava a minha mãe, ajudava na limpeza da mandioca, até ralar essas coisas, né? E no dia seguinte, aí depois que ralava tudo e que prensava, botava no tipiti, ia para uma prensa. Era um negócio grande, tipo assim, uma madeira grande assim, com um braço grande. Aí era tipo uma balança, sabe? Para mim era uma coisa estranha. Para mim naquela época ela era meio estranho, mas era o jeito deles fazer, né? Era, como é que fala? Primitivo. Para mim aquilo era tudo primitivo, né? Hoje, olhando no meu ponto de vista hoje, naquela época era tudo primitivo, sabe? Parecia até um brinquedo de criança, quando inventa fazer uma engenhoca. Era uma engenhoca, sabe? Mas era uma engenhoca que a gente se divertia também. E quando não estava fazendo farinha, a gente aproveitava aquelas farinhas para fazer as artes da gente. Bagunçava bastante, sabe? E quando a gente apanhava lá em cima, meu pai enfiava o couro em nós, a gente corria e se escondia dentro do forno, para ele não pegar. Nossa, mas a gente aprontou muito. Aí quando meus irmãos aprontavam lá em cima, de manhã, durante o dia eles aprontavam, né? Fazer uma arte lá, e a minha mãe falava assim, você vai ver que à tarde eu vou contar pro teu pai que você aprontou, e você vai apanhar hoje, não adianta nem correr. E meus irmãos não eram bobos, né? O que eles faziam? Quando eu chegava ali perto das 5 horas, que era o horário que meu pai, 5h30, 6 horas, que era o horário que meu pai ia chegar, aquele que tinha aprontado, descia o caminhozinho, pulava o riozinho ali, se enfiava dentro da casa de farinha, se escondia dentro do forno. Aí o meu pai ia chegar cansado do serviço, ele não ia querer procurar ninguém, né? Só no outro dia seguinte, que fulano aparecia na porta da cozinha, botava a cara assim num cantinho na porta, a minha mãe falou assim, só sem vergonha, agora você aparece, né? Bonito, né, o que você fez, né?
Mas o que é seu tá guardado. Mas depois ela esquecia, sabe? Ela esquecia, acabava virando tudo amor mesmo, porque mãe é mãe, né? Por mais que ela ficava zangada, mas depois ela acabava até abafando um pouco. Então, e nesses momentos que a gente fazia as farinhas com meu pai, minha mãe, meus irmãos, os meus irmãos mais velhos, né? Que o Marinho é um dos mais novos, né? Aí tinha meus irmãos mais velhos. E eu era criança na época, mas eu estava sempre por perto ali, pelo menos ajudava a ralar uma mandioquinha, essas coisas eu sabia fazer, lavar, essas coisas eu sabia fazer, né? E às vezes buscava água para eles, para quem estava trabalhando, ia buscar água, ajudava no que eu podia. Não era criança, não tinha força, mas eu ajudava em alguma coisa. E às vezes tinha umas mexerica, pé de mexerica na porta, assim, quando estava com fome, e ela catava mexerica, né, para comer. A gente comia mexerica com farinha, a torradinha da hora. Tudo, olha as invenções que a gente fazia nessa época. Tudo para nós virava alimento. A gente comia mexerica com a farinha acabada de fazer da roça ali no forno. Estava pegando o forno e já estava comendo com a mexerica. Quando isso era banana. A gente assava a banana ali na beira do forno e já ia comer com banana. Era banana, era mexerica, era mandioca doce. O que a gente aprendeu a comer, essas raízes, né? Como diz o ditado, nós aprendemos com os índios a comer as raízes, né? Mandioca, batata doce, inhame, essas coisas. É uma tradição que veio dos índios que a gente acabou também aprendendo. E a gente se alimentava muito disso, era a forma de alimentação da gente. E era um período, para mim foi um período, eu acho que foi o melhor período. Eu tive uma infância boa, eu não posso dizer assim que eu não fui feliz porque eu fui. Do meu ponto de vista, eu fui feliz. Fiz muita arte, apanhei algumas vezes. Não poderia ser diferente, porque naquela época os pais não tinham couro mesmo, né? Mas não posso dizer assim que eu apanhei de machucar ou alguma coisa, não. Mas os meus irmãos mais velhos apanharam muito mais. Eles contaram história cabeluda, né? Mas eu não cheguei a apanhar muito, não. Esse daí, o Marinho, aprontava algumas. Ele aprontava. Ele aprontador pra caramba. Ele é o que mais vivia correndo do meu pai. E da minha mãe, porque ele aprontava muito. Mas hoje está aí, é gente boa. Na verdade, hoje é ele que dirige a família toda. Sinceramente, é ele que cuida de todos nós, né? Porque é o que tem a cabeça mais para frente, tem mais facilidade de correr atrás de coisas que às vezes a gente não tem condições, não consegue, né? E é ele que dá apoio para nós, para a família toda aqui. E o meu pai, ele trabalhou, assim, depois que veio a BR-101, nós meio que ficamos sufocados aqui dentro, sabe? E aí a gente... aí veio essa questão do meio ambiente, a gente não pôde mais, os pais, os meus tios não puderam mais trabalhar com a roça, podia desmatar essas coisas, né? E aí foi onde que a gente tinha que inventar alguma forma de sobreviver, né? Aí quando surgiu o condomínio do Itamambuca, depois da estrada concluída, a Gutierrez, que na época foi a firma que pegou para construir a estrada, né? Aí quando concluiu aqui o condomínio, aí foi onde começaram a vender os loteamentos, né? E a construção das casas que existe hoje, condomínio, as coisas mais bonitas que está lá hoje, elas começaram a ser construídas depois que a Gutierrez saiu, né? Depois da BR pronta. Aí que começaram, porque antigamente, antes da Gutierrez, aquelas terras, era tudo terra de pessoas... Dá um tempinho por causa do gás. Pronto. Então, como eu estava falando, nesse tempo aí que a BR foi construída, a gente teve que caçar um jeito de... as mulheres, né? Os homens também, alguns homens também, ficaram sem serviço, sem condições de se manter, né? Com aquilo que podia plantar da terra, né? Não tinha condições mais de cultivar a terra para tirar dela o alimento, essas coisas. E tinham que manter a família, né? De alguma forma tinha que manter a família. Aí foi aonde que aconteceu. Com o surgimento do condomínio, aí foram vendendo, as pessoas foram construindo, aí começou jardinagem, as pessoas começaram a trabalhar com faxinas, aí foi assim, os homens foram para jardinagem e as mulheres para as faxinas, né? E como é até hoje, né?
condomínio ali, mais ou menos, quem toca tudo ali somos nós, continua sendo nós, né? Porque as faxineiras, sem faxineiro e jardineiro, eles também, né? Que eles mesmos não vão limpar, não vão cuidar, né? Então precisa de nós, de alguma forma, eles precisam de nós, né? Não tem nem como fugir disso aí. Mas só que daí foi assim, as mulheres trabalharam nas faxinas, e até diarista também, ou doméstica, né? Dependendo das pessoas que estiverem morando na casa, os proprietários que estiverem morando na casa, trabalham de doméstica. A minha mãe mesmo trabalhou muitos anos numa casa, ela trabalhou acho que uns 30 anos trabalhando numa casa. Nessa época, quando ela foi trabalhar nessa casa, eu tinha 14 anos. A minha mãe foi uma das primeiras a trabalhar de faxineira lá embaixo, sabe? E sei que ela trabalhou bastante tempo, ela só saiu de lá porque ela se aposentou. A própria patroa dela ajudou ela a se aposentar, né? Porque chegou uma época que ela não aguentava mais também, né? Caminhada, ida e volta, né? Toda semana. E assim a nossa vida aqui, a nossa vida comunitária é assim, familiar aqui é assim. Enquanto a gente pôde tirar da terra o nosso sustento, a gente permaneceu tudo aqui. Né? A gente se virava do nosso jeito aqui, com a plantação, as plantações, a criação dos bichos para consumo próprio, até às vezes vender, essas coisas. E aí com a chegada da BR-101 é onde começou também a modernidade chegar também, sabe? Aí eu penso, só que da minha ponto de vista é assim, a modernidade chegou, ajudou de um lado, mas piorou de outro. Porque com a modernidade, as pessoas passaram a ser muito dependentes de coisas supérfluas, sabe? Coisas materiais. Não passaram a não dar mais valor. As coisas que eram tradição antiga, né? Que para mim é importante. Para mim tem muita importância, porque eu fui criada num ambiente onde viveu só nós aqui, sabe? Era um ambiente familiar mesmo, e a gente tinha liberdade para ir no rio, se divertir no rio. A gente podia ter um riozinho que passa aqui, esse outro córrego aqui. A gente podia tomar água dali porque não tinha contaminação, era um rio limpinho, a gente tomava banho. Dia e noite a gente estava enfiando na água nem um patinho, né? A gente foi criado ali. A minha mãe usava rio para lavar roupa, pegar água até para alimentação mesmo. E a gente cresceu nesse ambiente. Só que com a chegada dessa modernidade, as pessoas também começaram a ir para outro lugar, teve condições de estar saindo daqui para a cidade, né, trabalhar, estudar, outros foram estudar. E o que permaneceu aqui foram os mais antigos mesmo, né? Meu pai, a minha avó, a minha tia. E aí meu pai também foi trabalhar ele trabalhou muitos anos aqui no Itamambuca. Hoje se chama a SAI, hoje está se chamando a SAI, né, que é o condomínio, a associação, né, dos amigos do Itamambuca. Mas antigamente aquilo ali se chamava Itabras. Não era nem a associação do Itamambuca, se chamava Itabras. É a firma onde meu pai trabalhava. Meu pai trabalhou anos e anos, ele trabalhava como lavrador, sabe? As ruas que tem hoje ali na entrada, que chega até a praia, meu pai trabalhou muito ali, desbravaram muito aquilo ali, sabe? Capinando, limpando a rua, mantendo limpo, conservando, né? Meu pai trabalhou muito tempo. E antes disso aí, eu me lembro também que bem antes disso daí, antes de virar um loteamento, antes de virar o condomínio, antes da BR-101, eu me lembro de algumas coisas. Eu era pequenininho, mas eu ainda lembro que meu pai trabalhou com um senhor, foi na época que eles começaram a colocar os postes de luz. Na época não era nem poste de concreto, era poste de madeira, que esses postes são grandes, sabe? E foi numa dessa época aí que um desses postes também, meu pai se acidentou num desses postes, sabe? Caiu um desses postes grandes em cima da perna, quebrou a perna, meu pai ficou muito, muito ruim com aquela perna, sabe? Depois disso aí meu pai também já nem ficou a mesma coisa. E nessa época aí, lá, pelo que eu lembro do condomínio, era muita casebres antigos, sabe, dos moradores antigos que moravam. Alguns depois foram vendendo, foram para mais perto da cidade, para Iquiaçu, mais perto, né? Mas só que daí ficou tipo, sabe quando as pessoas vão saindo e o lugar fica abandonado, tipo tapera, ou eles chamavam de tapera, virou uma tapera antiga. Mas só que, por mais que era uma tapera, mas era tipo assim, era tudo uma coisa só, sabe? Pegava, era como se fosse
como é que fala, uma esfera, pegava todo o sertão aqui, ia lá e fazia a volta e saía lá e emendava, era uma coisa só, sabe? Até a praia tudo, sabe? Pegava a questão da praia tudo para vir para cá. Pegando praia, entrando pelo Tiagão e passando aqui no sertão, passando por aqui, entrando pelo Ranai e saindo. Era uma coisa só, que era fazenda antigamente, né? Então, depois que, com o tempo, que quando aconteceu de vir aí a libertação dos escravos, que os senhores tiveram que libertar seus escravos e eles não teriam mais mão de obra para manter a fazenda, né, para manter as coisas, foi aonde que eles, para não perderem tudo de vez mesmo, eles acabaram, né, saindo do local e doaram as terras para aqueles que trabalharam muitos anos com eles, né, que foram as escravas, né. Eu não me lembro o nome delas, não tenho conhecimento assim do nome dessas escravas. E lembro também que aí assim, dessa trilha que a minha mãe falava muito, meu pai falava muito, que da qual eles usavam para estar levando os alimentos daqui para a cidade, fazendo lá, né, a ponte de ligação deles aqui para a cidade e de lá para cá. Nessa parte eu não lembro, que isso aí foi bem antes de mim, né, mas eu lembro da história que eles contaram, né, o que eu sei foi da boca deles. A minha avó falava, sabe, minha filha, era tão difícil que a gente tinha que sair daqui do sertão carregando saco de farinha na cabeça até a cidade. E pela trilha, a gente não era uma trilha que ela era limpinha, ela era livre, era cheia de árvores caídas para o chão, era mato para todos os lados, a gente passava por... Às vezes tinha que passar por baixo de árvore caída, tronco de árvore, essas coisas, era muito dificultoso, né? Ela falou que depois de muitos anos é que resolveram abrir, porque daí veio a estrada, aquela rua Padre Manuel de Nóbrega do Periquiaçu, aí ela acabou vendo se estendendo, aí eles abriram e foi aonde que abriu essa estrada, entendeu? E essa estrada aqui, ela ia direto, ela não fazia aquela curva ali embaixo, ela não fazia aquela curva para sair na pista, ela ia direto, sabe? Ela saía lá na frente, aí tinha onde tem a ponte de alvenaria hoje que a Gutierrez construiu. Antes dela, para cima dela, era um grande ponte de madeira. Era uma ponte grande de madeira, só que ela já estava tão antiga, já estava bem precária mesmo. Ela já estava até... A gente já corria até risco de, sabe, desabar uma hora e passar por cima, mas mesmo assim ela foi muito tempo usada, sabe? Ajudou muito as pessoas, porque tinha gente que, lá do Félix, o pessoal do Félix também fazia um baldeação, né? Eles acabavam usando a mesma estrada para poder chegar até o centro. E foram períodos difíceis para eles lá atrás, né? A minha avó contava que quem morava para lá, tipo Camburi, Fazenda da Caixa, para poder eles trazer os alimentos deles, ou era pelo mar, ou era por trilhas, que levava 2, 3 dias para chegar até a cidade. Eles tinham que fazer, tipo de uma tropa. Eles vinham de tropa. Quando era para fazer essas vindas deles até a cidade, não vinha em 1 e 2 pessoas, era uma tropa. Você juntava todo mundo para ver o que eles tinham necessidade de fazer na cidade, e aí você juntava aquela tropa toda para vir, porque o caminho era ruim, era dificultoso, eles tinham que trazer alimento para se alimentar no caminho. Essas eram as histórias que eram contadas para mim, sabe? A minha mãe mesmo, ela não nasceu aqui no sertão. O meu avô também não era daqui do sertão. A minha mãe nasceu lá na Praia do Félix. Aí ela falou que ela veio para cá, para o sertão, ela tinha 7 anos, mais ou menos. E eles moraram lá em cima, Correio Mercúrio, lá para cima, que é as fazendas lá, sabe? E aí eu não sei muito bem, a única coisa que eu lembro que a minha mãe falou, que eles moravam lá, meu avô fazia roça também, era mandioca, essas coisas. Tinha os bichos que eles criavam para alimentação própria, que era porco, peru, pato, essas coisas, tinha muito essas coisas, né? Criação caseira, assim, doméstica, né? E vivia muito da roça também. As pessoas antigamente era só na roça mesmo, né? A forma de viver era a roça. Não tinha outra forma a não ser isso, né? Quando queria comer uma coisa diferente, ia no mato, caçar um bicho, né? Mas só matava para sobrevivência. Não era aquele negócio de fazer por maldade ou por querer destruir, né? Hoje em dia já não estou fazendo isso mais, graças a Deus. E era assim, a dificuldade, tinha muita dificuldade, sim.
Aí a minha mãe falou que ela mesma, ela sofreu muito nessa época, né? Quando eles vieram morar aqui, que meu avô era muito rude. Meu avô era descendente de português. E era aquele português ruim, chato, sabe? Sistemático, sabe? Minha mãe disse que ela sofreu muito, porque ela era mais velha, a filha mais velha. E o meu avô obrigava ela a fazer serviços pesados, serviço que era de um adulto fazer, um homem adulto fazia, ela tinha que fazer para ajudar ele. E minha avó sofreu, a minha mãe sofreu muito. Ela teve uma infância bem sofrida, sabe? E aí ela contava algumas coisas. Só que assim, da descendência da minha mãe, a minha mãe ela é descendente de dois lados. Meu avô é descendente de português e da minha avó é descendente de franceses. Aí pra você ver como que a história... Eu acho muito bonita a minha história. Porque a nossa descendência, ela tem história que fez parte do Brasil. Fez parte da história do Brasil, né? Embora as histórias lá atrás são uma história triste, né? Eu sei que a história do nosso Brasil, dos nossos antepassados, teve lá um passado triste, né? Não foi aquele mar de rosa que nem muitos falaram nos livros de história não, do Brasil, não. Não foi aquele mar de rosa. Que tentaram mesmo que camuflar um pouco as atrocidades que aconteciam, né? Mas a gente tem consciência realmente do que aconteceu. Pelo que o povo da gente sofreu, eu tenho consciência do que aconteceu de verdade. Não é bem aquilo que as pessoas querem colocar na nossa mente. A gente já tem consciência do que aconteceu, né? Então, para mim, o que vale é o que eu sei, é o que eu entendi da história. E eu sei que foi sofrida essa situação, aí eu venho dessa descendência aí, então... Mas eu me intitulo mais como descendência do meu pai, entendeu? Como foi a descendência com quem mais eu convivi, né? Então, eu me intitulo mais na descendência do meu pai, porque veio da minha avó paterna e da minha bisavó paterna, que foi a progenitora de toda a nossa geração. Então, para mim, isso é o que é mais importante. É isso que eu tenho orgulho de carregar, de falar e contar essa história. Eu conto às vezes para meus filhos lá em casa, alguns até se interessam, outros já falam assim, mãe, mas você já ficou lá no passado, que isso que foi que acontece? Você faz parte do passado, mas de que passado você veio? De que passado vocês estão chegando? Né? Eu também eu não vim parar aqui de paraquedas, eu vim de alguma geração, eu saí de alguém, né? Então, vocês prestem atenção na história aí, né? Tenta se atualizar aí, porque, né? Às vezes os meus filhos são mais caretas do que eu, sabe? Porque eu procuro aprender as coisas, né? Ainda mais com relação ao meu povo, à minha geração. Que isso é importante para nós. Se eu não quiser manter isso viva, quem vai querer? Né? Os meus filhos já estão demonstrando que não, né? De alguma forma não estão interessados. Não estou interessado em manter. Aí nessa luta aí tá meu irmão Marinho. Nem toda da minha família tá junto. Na verdade é mais eu e ele, né? Só que assim, eu acho que ele tem o mesmo pensamento que eu, né? E a nossa história é aí. Eu e ele estamos tentando escrever a nossa história junto para ver se fica alguma coisa para eles no passado, lá na frente, né? Na frente. Mesmo que não seja para os nossos filhos, mas quem sabe, um neto, um bisneto nosso vai saber dessa história e vai querer, né, dar continuidade de alguma forma, né, porque não se esquece uma geração, a gente não deve, não tem como esquecer, não tem como esquecer de onde a gente veio, né, ainda mais no meu caso, que eu convivi com muitas pessoas que veio do passado, tipo a minha avó, né, ela morreu com 95 para 96 anos, olha, eu tive uma vida com ela quando ela morreu. Eu estava com o quê? 25 anos. Foi em 92 que a minha avó faleceu. E eu convivi bastante com ela, sabe? Essa história que ela contou. E tem muitas outras histórias, né? Que tem coisa que na hora assim eu não lembro, né? Mas depois ela vai brotando na minha cabeça. E eu lembro, nossa, eu esqueci de falar aquilo. E tinha aquilo lá. E esqueci de falar, de escrever. Eu queria falar alguma coisa agora, porque você me disse, né? No primeiro dia que eu te conheci, que você queria escrever sobre sua vida. Você já está há mais de 40 minutos falando e tudo que você falou já é o seu livro. Você podia botar em palavras isso aí e escrever. Realmente isso é um sonho que eu tenho, né? Essa vontade minha, ela é assim, como eu ouvi essas histórias lá atrás, da minha avó, algumas histórias da minha avó,
Eu era criança. E por mais que eu tenha gravado na minha cabeça, mas eu não tinha ainda o entendimento de, né, de querer um dia me interessar de verdade por isso. Só agora, na fase adulta, que eu comecei a entrar de verdade na história e perceber, não, eu tenho que fazer alguma coisa, né, porque é a história da minha família, não é só a minha, envolve a minha família toda, os primos, né, o meu tio, que também estava dentro, tá dentro dessa história, a minha avó. Mas, Juscelene, se alguém te falar que tem que ser diferente do jeito que você está fazendo, não precisa ser, já está ótimo. Dá para entender tudinho e é gostoso de escutar. Eu me emocionei algumas vezes, eu vi que você também se emocionou, e você foi contando de um jeito que, sabe, parece que estava brotando de dentro de você, sabe? Na verdade, são coisas que eu acho que eu venho guardando há muito tempo, sabe? São coisas que, assim, por mais que eu queira... Até algumas vezes eu cheguei até a escrever, mas depois eu falei assim, quer saber? Eu acho que isso não vai dar em nada. Mas aonde você quer chegar com isso, então? O que é o... Por que você quer escrever? Não sei. Eu, na verdade, assim, logicamente que eu quero... eu queria escrever essa história e eu pensava assim, não, eu tenho que escrever, eu tenho que registrar de alguma forma toda essa história vivida, né, da geração do meu pai para cá. Eu acho que eu tenho que registrar isso, é a história da minha família, a história de vida da nossa família, da nossa geração. Embora eu não lembre de coisas que aconteceu lá no passado, porque muitas das histórias eu vi quando eu era criança. Mas pelo menos que eu conseguisse registrar aquilo que eu lembro desde o tempo da minha infância para cá, pelo menos, né? Tá, mas você queria que fosse um livro que as pessoas lessem, que aparecesse na livraria, isso? O que é que você imaginava? Você falou que não ia dar em nada. Não sei, na verdade eu acho que se é uma história, eu acho que poderia ser uma coisa que todo mundo pudesse vir a saber, pudesse vir a ler, né, para entender uma história, entender que aqui tem história, o sertão tem uma história, que a gente era um povo, aqui na verdade aqui a gente era um povo civilizado, quietinho, só nós, os nativos, né, e a gente vivia em paz, que era feliz aqui, até então, até chegar os de fora, né, a partir do momento que os de fora chegaram, eles trouxeram junto com eles os maus costumes, as coisas ruins. Aí os daqui também foram aprendendo coisas que não era para fazer, que começou a se contaminar. É isso no meu ponto de vista. Então eu acho assim que a história da gente é uma coisa que tem que ser registrada, assim, que as pessoas têm que entender que nós, até mesmo assim, só para poder calar a boca de alguns políticos ou talvez proprietário que acha que aqui é propriedade particular deles, que talvez lá no fundo eles quisessem tirar a gente daqui por questão de querer, como é que fala, comandar tudo isso, pelo bem deles mesmos. Quer dizer, fazer mal para nós, tirar nós para poder usufruir do que é nosso por direito. Das terras que foi passada de pai para filho, até chegar na minha geração, né? Então eu acho que isso é uma coisa que podia ser registrado para eles saber que quem mora aqui, quem nasceu aqui, tem história. Ele não veio ontem para cá, né? Nós não somos, como é que fala, migrantes que veio de outro estado para cá. Nós somos nativos daqui. Nós temos a nossa história plantada aqui. Era isso que eu gostaria de passar para frente. Legal. Né? Porque as pessoas precisam conhecer a nossa história, precisam conhecer como nasceu a nossa história. Eu achei muito bonito ouvir você falar, muito bonito. E eu acho, para mim, o que vem assim, que você está falando, nós temos valor. Nossa história tem valor, nós temos valor, e nós temos valor, e por nós termos valor, nós temos direitos, né? Então vocês não querem ser atropelados ou não querem ser diminuídos, né, para alguém se apropriar do que é de vocês. Você está falando, não, nós temos história, nossa história tem valor, nós temos merecimento e a gente quer construir o nosso futuro com as nossas mãos. A gente tem um passado e a gente quer construir o nosso futuro, né? Então eu achei muito bonito. Com certeza, e é isso. Para mim é isso que é válido.
né? Que não adianta também a gente, por exemplo, hoje a gente tem um quilombo que está dando um pouquinho mais de apoio para poder a gente ter os nossos direitos, né? Mas aí não adianta eu falar assim, eu sou quilombola, sou descendente de quilombo, isso e aquilo, mas a gente estaciona e não luta. Não luta por aquilo que a gente sabe que é um direito da gente, né? A gente tem que unir as forças. Eu falo assim, porque hoje em dia nós temos muitos quilombolas que estão fora daqui. Os nossos parentes, temos muito parente, né? Que veio da minha avó paterna, né? Descendência. Mas que saíram do território, estão fora daqui. Então, eu acho que eles também teriam que se unir com a gente, para nós lutar por essas terras, porque pode ser que a gente está lutando hoje, lá na frente eles vão querer depois vir, vão querer, né? Então, eu queria que eles também abraçassem essa causa junto com a gente e lutassem junto, porque é uma luta pelo bem de todos nós, não é só de mim, do meu irmão, é de todo o território todo, o território que está dentro do quilombo, a gente está lutando por isso. E também a gente não quer, assim, excluir as pessoas. Seja as pessoas de outro estado, seja de onde for, inclusive até as pessoas os agregados que já estão aqui, né? A gente não quer mexer com eles, nem prejudicar eles, nem fazer mal para eles. Pelo contrário, a gente só quer que eles respeitem, né? Que quando eles chegaram aqui, a gente já estava aqui, né? A gente já como é que fala? A gente já é uns nativos daqui. E não foi nós que saímos daqui para ir até o território deles incomodar. Desde que eles chegaram, já que eles chegaram no nosso território, então que eles respeitem, para que a gente também possa respeitar eles, né? A gente não quer inimizade, a gente não quer tratar as pessoas como inimigo. Pelo contrário, a gente só quer ser respeitado, quer que eles vejam a gente como pessoas que têm os seus direitos e que a gente quer permanecer no lugar que a gente está e sem ninguém chegar aqui e querer empurrar nós pros buracos por aí afora, sabe? Ô Juscelene, normalmente no começo eu pergunto, né, o nome completo, a data de nascimento, o lugar que nasceu, mas você começou a falar tão bem que eu não interrompi, né? Eu acho que eu nunca teve uma entrevista que eu não interrompi, assim, desse jeito. Eu falei que eu falo demais. Não fala, mas o que você fala é importante. Eu demoro para, aquilo que eu falei, eu demorei para, eu acho que talvez, nesse sentido de estar participando nos acontecimentos do quilombo, tá me dando a oportunidade também de eu encarar a minha timidez, né, e também falar, né. Antes eu prendia, eu segurava para mim, eu achava assim que se eu fosse falar as pessoas ia falar que era besteira, que muita gente falou isso para mim, né. Quando eu cheguei a falar de história, essas coisas, já teve gente que falou para mim, isso aí não, eu acho que não é bem por aí, que não sei o que, né. Mas tem outras pessoas que me incentivam. Dentro do quilombo mesmo, tem pessoas que estão participando com nós, que estão me incentivando, e isso está me dando uma força, me deu uma força, acabou dando uma força para mim, sabe? Participar também, ser participativa na comunidade, nas coisas da associação, né? Isso também está me dando força. E ajudou bastante eu vencer um pouco da minha timidez, tanto que eu estou falando que nem uma gralha aqui, né? Aos quatro ventos, como dizem as crianças por aí. Mas isso para mim também está sendo bom, porque está me libertando de alguma forma e me ajudando a contar a história, falar daquilo que eu gosto, que eu amo, que eu tenho orgulho, e falar daquilo que eu gostaria que fosse feito, do respeito das pessoas pela nossa causa, né? Que eles não vissem a nossa causa como uma forma de prejudicá-los ou querer mandar eles para longe, não é isso. A gente só quer o respeito e o nosso direito de permanência onde a gente nasceu, né? Pelos direitos dos nossos antepassados, que foi eles que deixaram a gente, as terras foram deixadas por eles, a gente não roubou de ninguém, né? Então é isso que eu quero, deixar registrado para que talvez, quem sabe, os meus netos, os tataranetos, não sei, um dia queiram ter vontade de manter, dar continuidade, que nem os filhos marinhos, os netos dele, futuramente também, né, conhecendo a história, vai querer dar continuidade, alguém vai ter que fazer, alguém vai ter que continuar. Que um dia nós, né, com certeza a gente vai ficar velhinho, não vai ter mais condições de dar continuidade, né, então a gente quer que essa história dê continuidade através dos nossos netos, mais para frente, né. E esse é o nosso objetivo, por isso que a gente está começando agora. Contar e pedir, né, botar para fora o que realmente é necessário
para poder ajudar eles, me ensinar eles também, né? Não, sabe, orientação para eles a gente dá, conversar a gente dá, explicar a história, e já sabe, tem todo conhecimento da nossa história, tem todo conhecimento. Se não aprendeu, é porque não deu valor, porque não quer. Agora, se eles não dão valor e não querem, aí já é outros 500 é com eles, né? A minha parte eu fiz, eu estou fazendo, né? Tentando resgatar a história. Se um dia eu escrever um livro, eu já tenho talvez até um título por mim botar. Sabe? Mas isso ainda é uma ideia da minha cabeça. Você não vai falar o título? Acho que ainda não. Não? Agora você atiçou minha curiosidade. É, porque são várias coisas que vêm na minha cabeça, e aí eu fico pensando, qual vai ser o melhor? Qual que vai dar mais impacto? Qual que vai ser assim? Né? E aí eu vou deixando. Chegar no dia, se eu conseguir, Deus me ajudar e dar força, se eu conseguir essa proeza, né? Que é uma proeza, talvez, né? Aí todo mundo vai saber. Legal. Escuta, mas você ainda não respondeu o seu nome, sua idade, onde você nasceu. E eu quero saber da sua casa, como que era quando você era pequena. Ah, minha casa. Então, meu nome é Jusilene Leite. Eu tenho 56 anos, eu nasci em 1966. Que mês que foi? Dia? 14 de julho de 1966. 14 de julho. E eu nasci aqui mesmo. Na verdade, eu nasci, quando eu nasci, a minha mãe e meu pai não moravam aqui ainda, eles moravam lá pra cima da casa do Zé Luiz. Você conheceu o Zé Luiz? Conheço. O meu primo? Conheci, eu gravei com ele. Gravei. Então, a casa dos meus pais era pra cima da casa dele, lá naquele mato pra cima lá, sabe? Aí, só que daí começou meio que a haver umas divergências entre os parentes, familiar, coisa de família, né? Não estava dando muito certo lá, e aí foi o que aconteceu, meu pai acabou vindo pra cá, pra esse espaço. E construiu a primeira casa dele ali, a casinha de barro, a primeira casa ali. Quando eu vim pra cá, eu já tinha nascido. Eu acho que tinha o quê? Acho que eu deveria ter uns 2, 3 anos por aí. Não me lembro dessa parte. Porque a minha mãe falou que quando eles vieram morar aqui, que meu pai foi trabalhar nesse negócio colocar poste lá na Tamambuca, eu era uma menina pequenininha, que até o dono dessa firma era apaixonado por mim. Porque na época eu era uma menininha, disse que eu tinha os olhos azuis, não sei o que, era verde, sei lá o quê, e eu era toda loirinha, né? E o casal lá se apaixonaram por mim, que queriam me adotar de qualquer jeito, sabe? Queriam que meu pai doasse eu para eles, e meu pai, que a minha mãe não ia doar, né? A minha mãe sempre foi uma mãe amorosa, né? Jamais, né? Ela dizia assim que quem doa filho é cachorro, a gente se doa filhote de cachorro, mas gente não, né? E ela jamais ia fazer isso. Então, eu nasci aqui, eu nasci lá em cima, aí depois eu vim pra cá, mais ou menos com meus 3, 4 anos, porque aí depois um dos meus irmãos que veio depois de mim já nasceu aqui, né, depois que a minha mãe mudou pra cá, daí que já começou a nascer os depois que vieram de mim. Tudo de parteira. E eu nasci no hospital. Ah, você nasceu no hospital? Por algum obra do milagre, sei lá o que aconteceu, eu nasci na Santa Casa. Mas os mais velhos nasceram tudo lá em casa, né? Foi parteira, né? Que vinha em casa para ajudar minha mãe. Eu nasci no hospital, que a minha mãe falou. Eu nasci no hospital, foi isso que ela falou. E aí depois nós mudamos para cá, meu pai mudou para cá, e aí a minha infância foi toda aqui. Sabe, que eu me lembro da minha infância. Casa de pau a pique, a sua também era? Era uma casa de pau a pique, era uma casa enorme, né? Toda de barro. Aí tinha uma cozinha grande, uma cozinhona grande, um fogão a lenha assim no canto, a minha mãe ali fazia a alimentação da gente. Aqui atrás da casa do meu irmão tinha uma roça, né? O pai plantava mandioca doce, mandioca para fazer farinha, era essas coisas que a gente comia, batata, cará, essas coisas, né? Plantava muito. Café era café de garapa ou não? No tempo da minha mãe era garapa. No meu tempo já a minha mãe torrava o café e fazia o açúcar. Já fazia o processo do café em casa, né? Tá. E o açúcar já era açúcar refinado, que já fazia aquela troca. Refinado. Isso, já trocava. Branquinho. Isso, eles já faziam uma troca dos produtos deles aqui com coisa que não tinha aqui, né? Tipo o açúcar mesmo, né? Foi aí que começou a entrar o açúcar também na alimentação, que não era para ser, né? Porque no caso dela, no caso dela, antes de eu nascer,
Eles só usavam, até no tempo dos meus irmãos mais velhos, ela falou que usavam o café da cana-de-açúcar. E já da minha época já passou a ser açúcar normal, porque eu não conhecia esse café de cana-de-açúcar. Não cheguei a tomar disso, né? Nunca fiz parte disso. Então quer dizer que foi bem antes, né, de mim. E aí eu cresci aqui, né? Os meus irmãos depois de mim nasceu outro meu irmão, o Nelson. Aí nasceu o Marinho, né? O Marinho nasceu em casa. Ele já não foi no hospital. Não deu tempo. Ele nasceu em casa. Dessa época a gente não esqueceu não, viu? Porque a gente era curioso. E a nossa casa era casa de barro e era tudo cheio de buraquinhos. Olhava pelo buraquinho. E o meu pai com a minha mãe, meu pai era rígido com nós, né? E aí entrava eles lá dentro do quarto, lá com a minha mãe, ele e a parteira, né? Ele ia buscar uma senhora que morava lá no Perecaçu para ajudar, né? E nós, com a nossa curiosidade, ficava olhando assim pelo buraquinho, assim, e depois meu pai pegava nós de jeito. E eu falava assim, a hora que nós fechar essa porta, você faz favor, vai para longe, vai pro quintal, não se meta, não põe os olhos, não tem, né? Isso não é coisa para criança. Não tem nada que seja conta de vocês, então não se meta. Mas a curiosidade era demais, né? Aí foi lá que o Marinho nasceu, lá naquela casa ali. E foi lá que eu escutei o Marinho chorar. E a gente pensa que ele pensa que a gente não viu. A gente viu a hora que meu pai pegou ele, essas coisas, a gente viu, sabe? E aí depois eu fui começando, por isso que meu pai é tão puxa-saco dele. Porque meu pai era um apego com o Marinho. Nossa, meu pai gostava muito dele, sabe? Não sei se é porque ter nascido na mão dele, não sei, né? Foi ele que ajudou, talvez, né? Mas o meu pai era bem pegadão com o Marinho, sabe? Você falou dessa época antiga, onde, por exemplo, para ir até Ubatuba precisava ir de tropa, né? Quer dizer, era um tempo onde as pessoas precisavam uma das outras para fazer as coisas, né? E depois você falou que depois que chegou a rodovia, o condomínio, aí cada um foi trabalhar, então ficou uma coisa de cada um por si, né? Cada um vai, arruma o seu emprego de empregado doméstico, faxineira, jardineiro e tal. E agora vocês estão no desafio de novo de fazer as coisas junto, né? Isso. E teve um período que se desaprendeu a fazer isso, né? Porque ficou um período de que cada um foi cuidar da própria vida. E você falou que tem coisas boas e tem coisas ruins, porque aí puderam estudar, por exemplo, né? Se desenvolver em coisas. Mas tem coisa ruim que são as questões materiais, né? Que cada um foi atrás de dinheiro e por si. E agora tem um desafio muito grande de voltar a pensar junto, né? É verdade. Como é que você vê isso, esse desafio de voltar a pensar junto? Qual que é seu sonho em relação a isso? E quais são as dificuldades? Dá para falar dessa parte? Na verdade, isso para mim é como se fosse um resgate, né? A gente está tentando fazer um resgate daquilo que foi vivido lá atrás, né? Daquilo que foi dividido a partir do momento que as pessoas tiveram que sair para ir em busca de outras coisas fora daqui, né? Que até então, antes, enquanto a gente vivia aqui em comunidade, a gente vivia assim, um vivia pelo outro, sabe? Era tudo dividido. Havia um bananal que era do meu pai e do meu tio. O que era extraído dali para vender era dividido, né? Depois eles dividiam entre eles lá o dinheiro, essas coisas. Se fazia uma farinha em comum, de meia, como eles diziam, né? A metade daquela farinha era dividida para as duas famílias, né? Meu pai dividia com meu tio. Se iam pescar um peixe, era dividido. Se iam no mato caçar uma caça, era dividido, né? E só que daí depois, a partir do momento que a gente precisou sair para fora daqui em busca do sustento, por não poder mais dar continuidade à nossa roça, essas coisas, foi onde que começou também a ter os problemas, que daí os mais novos já foram aprendendo outras coisas, né? Até a minha geração, até a geração do Marinho, a gente ainda pegou um pouquinho do nosso passado, né? Das plantações, da forma de vivência aqui. Mas a partir da geração já dos meus filhos para frente, os primos mais novos, já começou a ser coisa nova. E aí veio as dificuldades, porque
correr atrás de ter o sustento não é fácil, né? Aí você depende de outras pessoas, até porque antes a gente dependia de nós mesmos. A gente trabalhava na roça, os meus mais velhos lá, tudo que fazia era dividido, a gente se alimentava das coisas natural, não tinha como é que fala, os hábitos de comer coisas industrializados, sabe? Era tudo coisa natural. A gente não comia esses negócios com fritura, era mais cozido, a forma de se alimentar, tudo natural mesmo, né? E depois disso a gente começou também a se contaminar. Eu acho que a gente também veio, através dessas modernidades, acabou vindo também as contaminações com coisas que acabou agravando a própria saúde, né? Que depois começou a vir os problemas de saúde nas pessoas, a qual muitos hoje também tá desenvolvendo diabetes, pressão alta, essas coisas. Até então, os meus antepassados não tinham essas coisas, meus mais velhos não tinham, né? Pressão alta, diabetes, não tinham isso. E depressão? Tinha? Não tinha depressão. As pessoas não viviam doentes pelos cantos, não, depressão não, porque tinha uma roça para capinar, né? Tinha as mulheres se juntavam entre elas, porque como não tinha água encanada em casa, precisava lavar roupa da família. Se juntava a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, e ir pro rio lavar roupa, lá no riozão, lá, aquele rio que nós fomos lá. Elas lavavam roupa ali, era uma, como é que fala, uma união de mulheres fazendo um trabalho ali que era o bem comum de todas elas ali, lavando roupa familiar, né? Até louça mesmo, essas coisas. Elas se juntavam para ir todo mundo junto. E lá é onde que elas faziam as fofoquinhas, familiar ali, né? É onde, como diz, lavava as roupas sujas. Contava as histórias. Uma falava do que acontecia na casa da outra. E assim é onde que uma ficava sabendo da vida da outra. Mas era ali. Não tinha negócio de sair para fora e fazer, né? Mas isso é a sua mãe contando. Você participou disso também? Não. Olha, que eu me lembre foi muito poucas vezes. Eu acho que eu me lembro, eu acho que eu tinha o quê? Talvez uns 3, 4 anos, mas eu me lembro de ter tomado muito banho de rio no momento que ela estava lavando roupa, sabe? Eu me lembro disso. Aquele rio que a gente tomou banho aquele dia, ele era diferente, não era daquele jeito lá, né? Era diferente, mas era um rio bem mais aberto, bem mais limpinho, bem clarinha a água, né? Hoje ele já está mais assim, mas acho que talvez que a natureza um dia ela vai cansando também, né? Ela vai ficando estranha, né? Até isso, até a natureza também sofre mudanças, né? Mas só que naquela época era tudo limpinho, gostoso. As mães iam lavar roupa, conversar e nós íamos bagunçar em volta. Cachorro ia junto com nós, nadar no rio, era feliz, era uma coisa que dava prazer pra gente, né? Eu vivi esse tempinho aí, um pouquinho dele eu vivi. Aí depois, mais pra frente, o pessoal começou a colocar água encanada em casa, puxar água de córrego, essas coisas, encanar água, e já deu uma mudança. Né? Cada um na sua casa. Cada um na sua casa. Mas mesmo assim, a gente continuou, mesmo depois que alguns saíram para trabalhar, na prática da farinha ainda continuou, né? E quem manteve aquela roça de mandioca, essas coisas, continuou fazendo farinha. Que nem o meu pai que tinha a casa de farinha aqui atrás da casa do meu irmão tinha muita roça, né, mandioca, essas coisas que meu pai plantava, então fazia o uso, né, porque tinha que ter uma forma de ajudar na alimentação da casa, né, e essa era a farinha que nos ajudava, né, as mandioca doce que plantava, milho, essas coisas, e era tudo aproveitável, né, para a família. Tinha mais de uma casa de farinha aqui, não? Na região? Então, na primeira foi a do meu tio. Mas assim, ao mesmo tempo, tinha 2, 3, não? Tinha, passou a ser 2. Era a do meu tio, depois passou a ser do meu pai, era só 2. Só 2 aqui. E todo mundo da região aqui, da Itamambuca, vinha numa dessas 2, é isso? Não? Porque aqui só ficou nós mesmo, né? Porque o pessoal de lá, é aquilo que eu falei para você, no Praião, o pessoal chamava aquilo de Praião, aquela parte que dá o condomínio Itamambuca hoje, aquilo o pessoal chamava de Praião, porque era tudo praia, era tudo areião mesmo, né? Era um condomínio também primitivo, era uma coisa primitiva, não tinha
coisa, alvenaria, não tinha nada disso. Mas então, morava gente... Caiçaras antigos. Isso, os caiçaras antigos, esses sim, participavam de pesca, essas coisas. Esses que moravam mais à beira-mar eram os caiçara. Mas era da família também? Alguns familiares, sim. Alguns eram. Tinha algum parentesco com o pessoal daqui, sim. E não tinha vegetação de árvore lá na praia, então? Tinha vegetação de árvore, mas não que nem hoje. Hoje parece que cresceu mais. Tá. O pessoal parece que preservou um pouquinho também, mas tinha bastante árvore. Só aí depois que começou a vir, depois do condomínio, que começou a vir as mudanças, melhoria, né? Onde está hoje lá, tudo fechado, tudo arrumadinho. Mas, assim, as árvores mais antigas, acho que foi permanecendo lá, assim. Só depois que o pessoal foi fazendo jardinagem, foi né, plantando árvores diferentes, essas coisas. Mas tem árvores, partes verdes, né, áreas verdes que foi preservada lá. Porque, assim, por exemplo, na Praia do Félix, tem bastante vegetação na praia. Aqui não era igual do Félix, então. A praia do Itamambuca, ela não tinha muita vegetação, né, grande. A vegetação era mais rasteira, tá, sabe? Era arbusto, essas coisas, né? Aí depois, conforme as pessoas foram comprando e construindo, elas foram plantando árvores diferentes. Mas aí é os pessoal de fora, né? Isso. Tá. Só que lá era só coisa basiquinha assim mesmo, mato mais baixinho. Tinha muito araçá, goiabeira, limão, pitangueira, jabuticaba, que era do quintal dos antigos moradores de lá, que foi saindo, foi deixando, foi ficando nas chácaras. Eram chácaras que tinha lá, sabe? E dos caiçara, mais antigo. E alguns de lá eram parentes, tinha parentesco, sim. Tanto que lá no Morro do Tiagão, as pessoas que moram lá no Morro do Tiagão, eles tinham parentesco com o pessoal de cá, sabe? O meu padrinho, ele era negro também, ele também veio da descendência escrava. Eu só não sei de que lado isso aí. Eu só sei que eles tinham parentesco, porque ele era primo do meu pai. Tanto que meu pai levou ele para ser meu padrinho. Ele era meu padrinho. E a esposa dele, ela era branca, mas ela era prima da minha avó, que era a mãe do meu pai. Era uma mistura, sabe? Era uma mistura, assim, que eu não consigo entender. Para desvendar esse mistério aí, eu não consigo entender, porque a família nossa ela é misturada, é embolada. Se você for puxar lá atrás, para tentar desvendar, é tipo um quebra-cabeça. É um emaranhado. Você não entende quem que é quem, o que é o que. Ô, Juscelene, mas você não respondeu da Magda, respondeu? Não, então. Você acha que é possível, de alguma maneira, fazer reviver essa unidade que vocês tinham, essas trocas que vocês tinham aqui, hoje, com o que nós temos aqui? Isso, Magda? Eu acho... Desafios, né? Os desafios. Eu acho que é possível, sim. Desafio a gente tem muito, né? Então, como você acha que seria na prática isso aí, né? Eu acho que é dando continuidade nisso que a gente já está fazendo, né? Tentando lá, que nem na roça que a gente foi, né? Começando por aí, né? Plantando, arrumando espaço onde a gente pode plantar, cultivar a mandioca, a banana, que tudo isso daí fazia parte da nossa alimentação. A mandioca para fazer farinha, a mandioca que era para comer, para se alimentar, a banana, as frutas de época, né, que antigamente existia muito essas frutas que só dá uma vez no ano, né, que tipo a goiaba, a jabuticaba nossa que só dá uma vez no ano, essas frutas assim. Araçá, pitanga. Tudo são frutas que dão uma vez no ano, né, então eu acho que nós podemos voltar, eu acho que tem possibilidade sim, se querer mesmo, né? Que nem está acontecendo agora na roça, se todo mundo falar a mesma língua, todo mundo ir lá e arregaçar as mangas e ajudar a fazer, a gente pode resgatar essa parte, sim. Tá certo que os meus mais velhos, tipo, os mais velhos de todos mesmo, agora é o Dito e o Zé Luiz, né? Eles, por enquanto, estão sendo os mais velhos nossos. A história vai morrer neles se nós não der continuidade, né? Se a gente não abraçar isso que está acontecendo agora dentro do quilombo, todo esse benefício que está vindo para nós, se nós não abraçar agora, vai se perder, né? Aí a gente nem consegue o beneficiamento para nós, para a nossa comunidade, e a gente voltar a
viver daquilo que a gente aprendeu, né, da qual a gente foi criado, a gente vai perder, né? A gente perde, aí a gente vai ter continuar vivendo do que os outros possam fazer por nós. E o certo é a gente viver dentro da nossa comunidade, continuar fazendo o que a gente fazia antes, tentar se manter aqui. Por isso que eu penso, isso que o pessoal está fazendo nessa ONG que veio, abraçou com nós, está fazendo essas coisas com nós, isso já é um caminho para nós, né? Para poder dar um apoio. Isso é um apoio para a gente já. É como se fosse assim, eles estão querendo fazer a gente a lembrar que a gente pode votar. Que a gente pode voltar a ser o que era antes, se a gente quiser, se a gente tiver força de vontade de lutar, né? Mas vai ter muita luta para isso, né? Porque os nossos jovens não querem saber de nada. Eles não querem participar com a gente. E nós já estamos ficando mais velhos. Vai chegar uma hora que nós também não aguenta. Se eles não querem participar, pode ser que morra aí no caminho. O que a gente está correndo, está lutando agora, pode morrer no caminho, se eles não assumir com a gente na frente. Gisilene, e seu trabalho hoje, qual que é? Seu sustento, como é que então, você tira? Eu trabalhei muito também lá do Tamambuca, como faxineira. Eu trabalhei muitos anos, teve uma casa lá que eu trabalhei muitos anos. Eu comecei com a minha mãe mesmo. Ela trabalhava e hoje eu aprendi junto com ela. O que ela fazia, eu acabava aprendendo, queria ajudar ela e aprendi também. Aí depois eu continuei, ela saiu, eu continuei. Eu sempre trabalhei de faxineira mesmo. Aí depois, passado um tempo, eu saí, fui trabalhar na cidade. Aí depois casei, vi os filhos, aí parei um tempo, fiquei em casa. Aí depois voltei de novo. Aí agora estou parada. Agora não estou fazendo nada, só estou em casa tentando... Mas você aposentou? Ainda não. Não. É que eu estava trabalhando, tinha o último serviço que eu trabalhando até esse ano passado aí, eu ainda estava trabalhando. Agora o homem foi fazer inventou de fazer uma reforma na casa. E ele falou para mim que agora não teria como ele me manter na casa, porque ele estava mexendo na casa. E não teria como eu estar indo lá limpar a casa, sendo que tem bagunça na casa, né? Ele falou que vai dar um tempo. Mais para frente, quando terminar a reforma, se ele achar necessário, ele me chama. E como que você está se virando com grana? No momento tem um Bolsa Família que eu estou recebendo, né? Que está me auxiliando. No momento é isso que está me auxiliando. E às vezes os filhos ajudam um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? E é assim, tô indo. Como eu já criei os meus filhos, e eu não tenho mais pequenininho, que se eu tivesse filho pequeno, eu ia me preocupar muito mais, né? Porque na época eu estava criando eles, eu trabalhei muito, sabe? Para poder dar o sustento deles, eu trabalhei bastante mesmo. Eu tinha que lutar por eles. Então, cansado ou não cansado, eu tinha que trabalhar. Agora, hoje, eles já estão adultos, né? O meu caçula já está com 19 anos. Então, eu já não tenho... Eu acho que, assim, não tenho tanta necessidade de estar me matando. Eu trabalhei anos e anos da minha vida, não construí nada, né? Materialmente, não construí nada. A única coisa que eu consegui foi criar os meus filhos. Isso, para mim, já tem um valor, né? Agora, como eu já criei os filhos, eu acho que assim, também não tem necessidade de estar me matando tanto, né? Então eu dei uma parada, estou estacionada. Se aparecer algum servicinho, algum biquinho, eu vou fazer, né? Se alguém me chamar, eu vou fazer. E religião? Oh, desculpa. Eu queria perguntar da aposentadoria. Tá. Não, eu queria perguntar da sua aposentadoria, porque você trabalhou muitos anos, você tem direito de se aposentar, não tem? Isso aí é uma coisa que até agora eu já tentei até, mas eu trabalhei a vida inteira só com faxineira. Sem registro. Eu trabalhei uma vez só com registro. Só uma vez que eu trabalhei com registro aqui na cidade. Mas fizeram um rolo comigo, eu não sei o que foi que fizeram o rolo comigo. Naquela época eu era mais ingênua, eu era mais nova, mais ingênua, não entendia muito esse negócio de burocracia e essas coisas da parte jurídica. Eu não tinha entendimento muito disso aí, não. Eu estou aprendendo agora porque o meu genro é advogado e ele está começando a dar umas orientações para mim. Agora eu estou começando a ficar mais esperto nas coisas. Então, eu já tentei, mas falaram para mim assim, que por eu não tinha idade, e além de não ter idade, eu não recolhi o suficiente, não tem recolhimento, né, no INSS. E na época que eu trabalhei fichado, eu trabalhei, foi pouco tempo, foi 1 ano e 3 meses que eu trabalhei. E os antigos patrões fizeram um rolo na minha carteira lá, que eu não entendi, eu saí, eles me dispensaram do serviço, eu não recebi nada, nem 13º, nem fundo de garantia,
Nem PIS, nem nada. E hoje você vai lá na Caixa Econômica procurar, tentar descobrir se tem algum registro meu, alguma referência minha. Não tem nada, eles apagaram tudo. Tudo que era referente a mim, não tem nada. Nada. Mas eu estou inscrita lá no INSS, tem lá, sabe? Que eu tenho a minha inscrição lá no INSS, mas não acho nada dos meus registros do meu trabalho. Tanto que o meu genro já está tentando lá, sabe? Eles estão cavando para ver se acha alguma coisa. Aí vamos ver, né? E você tem alguma religião? Na verdade, eu sou católica, né? A minha mãe, ela era católica e ela praticamente foi a primeira catequista que a gente teve em casa, né? Desde criança. Então, eu cresci aí na religião católica. Eu não sou aquela pessoa praticante de estar aí na igreja todo dia, toda hora, não, mas até porque eu acho que a partir do momento que você tem a sua crença em Deus e você acredita e você tem a fé e você respeita as pessoas, respeita a diversidade das outras pessoas, acho que não precisa você estar toda hora dentro da igreja. O importante é você saber conviver com os outros, né? Saber passar o que você tem de bom para as outras pessoas. Para mim, isso já é uma forma é uma forma de religião. Uhum. Eu acho que está muito dentro da igreja. Para mim, às vezes, se for para mim ir lá para não me alimentar de coisa boa e sair de lá com coisa, porque você sabe que na igreja as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas você sai na porta e está falando besteira. Eu já sou contra isso. Eu sou a favor, assim, na minha casa eu leio a Bíblia, eu tenho lá meus momentos com Deus, essas coisas, reflexão, essas coisas, mas quando dá vontade eu vou na igreja. Quando eu sinto saudade de estar perto de pessoas, né, de ouvir um sermão do padre, essas coisas, aí eu vou na igreja. Mas, ao contrário, eu faço na minha casa mesmo, a minha igreja. E com as pessoas com quem eu convivo, né? Eu tento ser o melhor que eu posso, passar coisa boa, né, para as pessoas. É assim que eu penso, é meu ponto de vista. Legal. E você assiste televisão? Você vê alguma coisa na internet que você gosta? Televisão, no momento eu tô sem, mas já assisti bastante televisão. No momento eu tô seguindo a rede social mesmo. Eu gosto muito eu vou no YouTube, eu xereto tudo lá. Embora eu não entenda muita coisa, mas eu gosto de xeretar, né? Mas você busca alguma coisa especial quando você tá no YouTube, não? Tudo e pouco. Como eu gosto muito de animais, essas coisas, eu vou na parte da selva. Eu vou nessa parte que você gosta de fazer, que o senhor faz, eu tô participando, eu tô, como é que fala? Eu tô seguindo aí essas coisas suas. Tem muita coisa boa ali do YouTube que eu gosto, né? Culinária, que eu gosto muito. Mais bate-papo, às vezes coisas que me interessam. Religião mesmo, às vezes que eu gosto de pegar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, para tirar minhas próprias conclusões. De outras religiões também? Também. Eu gosto, né, é bom a gente ter conhecimento dessas coisas, né? E o celular, mais o celular mesmo, que eu tenho em casa. Aí é para conversar? Conversar, fofocar, mas não coisa ruim não, tá? Eu não sou aquela pessoa que tem fofoca boa, então, é isso? Não, eu não vou assim, eu não sou aquela pessoa que vai na internet para falar coisas pessoal, isso não. Tem muita gente que vai falar, né, coisa pessoal dentro do Facebook, principalmente, não é legal, não acho legal. Eu gosto do Facebook porque eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de fazer amizades, tanto no Facebook como no TikTok. Eu sou apaixonada por TikTok. E lá eu converso com muitas pessoas, mas não tem nada esse negócio de levar minha vida pessoal para dentro, sabe? É coisa só diversão mesmo. O WhatsApp também, que eu me comunico com as pessoas mais familiares, essas coisas. Mas você tem algum grupo de WhatsApp que você participa ou não? Tem o grupo dos irmãos, da familiar. Dos irmãos da família. Tem o grupo do Quilombo, que eu participo, né? Eu participo dos grupos aqui do GT, do TBC do Quilombo, eu participo de alguns deles ali, né? E tem alguns amigos, assim, que às vezes faz... Mas eu seleciono muitas pessoas para fazer amizade, sabe? Tem pessoas que eu não... Porque eu sou uma pessoa assim, eu procuro não ir atrás de problema, não. Dor de cabeça, sabe? Eu gosto assim, de ser gentil, legal com todo mundo, mas quando eu começo a aparecer pessoas que começam a meio ser tóxica na minha relação comigo, eu já começo, sabe? Sair fora,
Não é por esse lado aí, não é minha praia, como dizem as pessoas. A sua praia é Tamambuca, né? É. Escuta, se você quiser a gente corta isso depois, mas você tá solteira hoje. Você considera arrumar um companheiro pra você, não? As pessoas... Olha, me perguntam muito sobre isso, viu? Eu vou falar a verdade pra você. Eu já tive 3 relacionamentos. E todos os 3, eu errei nos 3. Eu errei nos 3. E com isso eu só cavei dor de cabeça. Só trouxe dor de cabeça pra mim. A única coisa boa de tudo isso aí foram os filhos. Foram as heranças que eles me deixaram, foi isso. Coisa boa, o melhor de tudo. Agora no futuro, pro futuro mesmo, no momento eu tô me amando, ficar sozinha, né? Tô cuidando de mim, tô me amando eu agora primeiro, para depois lá na frente talvez ter condições de me oferecer coisa boa do meu lado para outra pessoa, porque não adianta também eu não estar bem para, né, relacionar com outra pessoa. Já tem alguém aí no caminho aí, mas eu tô dando um banho nele, gelado nele por enquanto. Tô deixando ele lá quietinho lá, sabe? Fica lá no seu cantinho lá, que eu fico no meu. Se for da vontade de Deus, é ele que vai botar, né? E que eu não quero adiantar nada, não. Porque eu já errei 3 vezes, não quero errar na 4ª vez. Então pode deixar isso aí que você falou. Pode deixar aqui no vídeo. Pode. Olha, eu acho que a gente pode terminar aqui. Tá ótimo, adorei essa entrevista. E só queria te dar um abraço. Pode ficar aí mesmo. Pode ficar aí mesmo, por favor. É isso, filma com esse negócio aí. Obrigado, linda. Eu agradeço você, viu? Muito bom escutar você, viu? Muito gostoso. Tá, obrigada por estar aqui com a gente, pela força. Tá, isso, pode ter certeza que isso ajuda muito, dá força mesmo. E você passou segurança pra mim, viu? Que eu achei que eu ia morrer de vergonha aqui, mas olha, tô aqui firme e forte. Eu agradeço você, eu tenho o privilégio de poder passar suas palavras pro mundo. Que com certeza vai mexer com muitas pessoas. Que bom, eu agradeço também. Eu fico muito agradecida também e pra mim é muito gratificante isso também, né? Legal.